Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e ao pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da Tua palavra, porque estamos aqui, porque chegamos até esse momento do culto. Nos instrui, Senhor, nos guia mais uma vez ao término do livro de Eclesiastes, rumo ao fim aqui. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre foto, sobre fotografia. Foto é algo maravilhoso. Eu não sei se vocês ainda pegaram essa época. Eu não sou tão jovem. Eu peguei naquela época em que para você ver uma foto, você precisava revelar a foto, colar no álbum e mostrar para alguém. Era assim que nós víamos as fotos. Hoje, Mariana tem um celular de mais de 100 gigas e ela tem muitas fotos. Um verdadeiro descontrole, na minha opinião. E antigamente era assim, para a gente ver a foto de alguém, a gente trazia um álbum ou mandava a foto pelo correio, para a gente ver algum registro. Existia aqueles filmes com 12 ou 36 poses, que você comprava. Comprar era uma coisa, era um preço e era caro, e revelar era mais caro ainda. Então você tinha aquela câmera com 36 poses, você tirava foto de várias festas, de vários momentos, e quando você tivesse dinheiro, você ia lá e revelava as fotos. E quando revelava, algumas surpresas apareciam. O que essa perna está fazendo aqui, não é? Porque você não olhou para a foto, mãe? Só tinha essa foto para bater e a senhora não olhou. E agora já era, passou a festa, passou o momento, só tem essa foto para registrar. E aí é cada pérola que a gente tem em casa, porque não tinha como a gente bater várias ou verificar e bater de novo. Não existia, essa era outra realidade. Hoje o relacionamento com fotografia é diferente. Qual é o celular que não tem uma câmera?
Qual é o celular? Ele não precisa ser um super celular para ter uma câmera. Todo celular tem, todo mundo registra a vida com fotos e vídeos e posta e mostra aos outros no momento em que quase que gravou. Mas em tudo isso, eu queria que a gente refletisse nessa palavra hoje, fotografia. O que é que significa fotografia? Foto significa luz e grafia significa escrita. Ou seja, fotografia é literalmente escrever com luz. Não é bonito? Com o tempo percebemos que várias fotografias tiradas em sequência, elas dão uma ideia de movimento. E é aí que surge a cinematografia. E deste dia em diante, utilizamos a luz para escrever sobre a nossa vida, sobre momentos bons, momentos tristes e deleites. Mas antes de escrevermos com luz, Deus já vem escrevendo com luz. Muito antes de nós, a luz vem sendo usada como escrita desde a criação, para escrever os nossos dias. E as luzes mudam, depende do dia. A gente tem luzes mais vivas, hoje mesmo a luz do dia está bem mais viva, e quando chove, a luz também muda radicalmente. Isso na arte é chamado de impressionismo. Você pintar de acordo com a perspectiva do sol. Monet fazia muito isso. E Deus está focado em escrever a nossa história com luz, da infância à velhice. Esse é o nosso penúltimo sermão. E o tema é o seguinte, de Eclesiastes, né? Penúltimo sermão de Eclesiastes, certo? Diz assim, Deus vem escrevendo a nossa história com a sua perfeita e sábia luz. Bem simples. Deus vem escrevendo a nossa história com a sua perfeita e sábia luz. Olha o versículo 7, ele já começa, né? Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva há muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, e serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Ele inicia o 9 aqui. Irmãos, começando aqui esses versículos, qual é a resposta para o enigma da vida? É isso que Salomão está tentando descobrir com Eclesiastes. Existe sabedoria? Será que existe diferença? Será que compensa eu viver de forma sábia nesse mundo, eu me preocupar tanto com isso? Ou viver de forma tola, eu vou ter o mesmo destino? O que é tolice? Como viver nesse mundo tão efêmero? Salomão começa com esse interessante pensamento. Olha, a luz é doce. Olha, ver o sol é agradável. Será que ver o sol é agradável? Você já tentou ver o sol? Já tentou fixar os seus olhos e olhar o sol? É agradável? Não. Crianças não façam isso, não é? Isso pode prejudicar a visão. Será que Salomão está querendo prejudicar a nossa visão? Olha, fique vendo o sol, é ótimo. Não, não é isso. A perspectiva dele aqui é que a luz é boa para esse mundo. Doce é a luz e agradável ver o sol, é porque graças ao sol a gente consegue enxergar. Olha, a luz é boa. Luz nos permite ver as coisas. Deus poderia ter feito um mundo escuro, sem luz. E aí nós nos guiássemos com os outros sentidos. Poderia dar certo com os deficientes visuais. Um mundo sem visão. Mas Ele nos deu algo mais. Ele nos deu luz, Ele nos deu cores. Deus poderia ter feito um mundo preto e branco, sem estar colorindo cada coisa. Preto e branco, tá bom. Mas não, Ele nos deu mais. Ele pintou esse mundo. Deus nos coloca na distância perfeita do sol, com o seu maravilhoso calor. E a gente fica exatamente onde não iremos nem congelar nesse espaço, nem superaquecer. Doce é a luz. Quantas vezes nos inspiramos quando vemos o pôr do sol? A gente fica mais romântico, né? No crepúsculo, na penumbra, naquela noite estrelada, ficamos mais sensíveis.
doce é a luz. A luz é doce e agradável aos olhos, mas o mesmo texto vai dizer, tem dia que não tem sol, tem dia que é chuva, tem dia que é só noite, não é nem dia. Tem dia de trevas, é isso que ele vai dizer. Nem tudo na vida é sol, nem tudo na vida é claridade. Ainda que eu viva muitos anos, eu preciso lembrar, há dias de trevas, dia onde a noite nos pega. Mas Deus está guiando a nossa história. Deus está escrevendo com luz, lembre-se. E Deus está escrevendo com escuridão também. Ele escreve com luz e ele escreve com a ausência dela. E ele faz isso desde a sua infância. Desde quando você era completamente dependente. Existe uma fase na sua vida que você nem lembra. Que você era completamente dependente dos seus pais. Completamente dependente de quem criou você. E por que a gente crê nisso? Porque os nossos pais disseram, olha, teve um momento que você era completamente dependente. Ou porque alguém registrou com luz, pode ser também. Considere tudo o que já aconteceu com você. Lembre-se na casa que você foi criado. Na família que Deus lhe deu. Lembre-se da escola que você estudou, do curso que você fez, da igreja que o Senhor te conserva. A família que você tem, Deus, Ele guiou a sua vida desde esse momento aqui. Desde quando você nem lembrava que você existia. Salomão quer nos mostrar que o mundo é melhor e pior do que a gente pensa. Eclesiastes é isso. Perceba o quanto de luz tem nesse mundo, mas também perceba o quanto de escuridão tem nesse mundo. Os extremos são mais amplos do que a gente imagina. Salmo 90 vai dizer assim, a vida passa como um sonho. Tem dias que são como um sonho. A vida passa como um sonho. Quando a gente relembra a nossa vida. Olha, poxa, as pessoas mais velhas dizem, passou tão rápido. Desde Gênesis, Deus chegou e disse assim, haja luz. Adão e Eva desfrutou dessa luz. Não como a gente, de uma luz e um mundo sem pecado, de forma perfeita. E depois provaram da escuridão, consequência dos seus próprios atos. E no crepúsculo, olha como luz está sempre presente. Na viração do dia, o mesmo Deus se encontra com eles, pune eles, mas fala, eu mesmo vou resolver isso. Eu vou enviar o meu filho para resolver a escuridão que vocês causaram. Tudo determinado por Deus. Doce é a luz. Tem dias de luz, mas também tem dias de trevas. Versículo 9, 10 e o versículo 1 do capítulo 12 diz assim, alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador, versículo 1 do capítulo 12, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Aproveite a mocidade. Aproveite a juventude. Será que ele está liberando o jovem, né? Ele está dizendo, olha, faça o que satisfaz o seu coração. Faça o que os seus olhos quiserem. E aí? O que é que a gente pode fazer com esse versículo 9, né? Ele está mandando sim a gente aproveitar a juventude, que é o momento que, venhamos e convenhamos, nós temos mais saúde, nós temos mais vigor. Algumas coisas que na velhice, infelizmente, nós não teremos. Mas será que o versículo 9 é uma liberação para o jovem fazer tudo o que ele quer? Não. É por isso que ele diz, porém, por isso que eu enfatizei, né? Porém, que todas as coisas, né? Saiba que todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Olha, faça o que você desejar, mas Deus está vendo. É isso que ele está dizendo.
É a mesma coisa de você jogar. Ele está dizendo assim, ó, toma esse jogo aqui, jogue. Mas respeite as regras. Não vá trapacear. Você pode jogar o jogo. Você está liberado para explorar esse mundo. Ele já disse aqui, aproveite a vida, aproveite esse mundo. Mas se você trapacear, Deus está vendo. Eu estou vendo. Sexo antes do casamento é trapacear. Drogas para você ter mais vigor e você ser mais sociável e você tentar ser feliz com elas é trapacear. Roubar ao invés de trabalhar e ganhar o seu sustento é trapacear. Jogue o jogo, mas não trapaceie. É isso que ele está dizendo. Mas dentro da regra, você está liberado. Dentro da lei, você está liberado. Aproveite essa vida. Aproveite na sua juventude. Quando você vai ter vigor. Porque ele vai dizer, olha, isso passa e passa rápido. A primavera da vida, que é a juventude, são vaidade, é vapor. Vai embora. Versículo 1 do capítulo 12, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. E cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se de Deus na sua mocidade, porque vão vir dias maus, dias em que você vai dizer, eu não tenho mais o vigor, prazer aqui é bem vigor, eu não tenho mais o vigor, o ânimo, o tempo que eu tinha na juventude. Lembro do passado, e é interessante porque eu vivo de passado, né? Quem vive de passado é museu e professor de história. A gente vive de passado. O sustento da casa vem por causa do passado. E é interessante porque, por ver tanta coisa preto e branco nos livros, por causa das fotos que antigamente eram preto e branco, a gente pensa que o passado era preto e branco. A gente começa no subconsciente da gente a imaginar Segunda Guerra, Primeira Guerra, Revolução Russa, preto e branco. Tem aquela tirinha, tem muita prova de português, né, do Calvin e do Haroldo. Calvin e o seu tigre de imaginação, né, o Haroldo. E aí Calvin pergunta para o seu pai, por que as fotos antigamente eram preto e branco? Aí o pai dele diz, não, porque no passado, o passado era preto e branco. Todo era preto e branco. Só na década de 30 foi que começou a ter cor a vida. Aí, mas ainda era meio turvado ali. Só na década de 80, 90 que a gente tem, aí anos 2000, a gente tem o período HD, né? Cores mais vivas. Aí ele pergunta ao pai, mas por que as pinturas antigamente já eram coloridas? Aí ele vai dizer, porque os artistas eram loucos. Essa é a resposta. Aí ele ainda pergunta, não pai, então por que, né? As pinturas continuaram coloridas e as fotos ficaram preto e branco. Aí ele vai dizer, não, porque antigamente as fotos eram coloridas e depois viraram preto e branco. E aí a gente não entende. Ele só está tentando dar qualquer resposta para Calvin. Existem momentos em nossas vidas em que eles parecem preto e branco. Lembra quando você assiste algum filme ou uma série que querem lembrar alguma cena passada ruim? Um flashback ruim. E aí a cor ela não é tão viva quanto no momento presente. Ela é uma cor mais turva, mais sombria. Muitas vezes, quando a gente pensa em momentos ruins da vida da gente, a gente pensa com essas cores mais sombrias. Momentos preto e branco na nossa vida colorida. E assim como em nossa vida particular, o mundo já passou por momentos preto e branco. 2020 foi um ano cinza. 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, eu digo a eles, né? As fotos em preto e branco, elas combinam com o momento. Tem dia preto e branco, tem lugares que sempre ficarão preto e branco. Se você não acredita em Salomão, visite Bergen-Belsen, na Alemanha. Visite Auschwitz-Birkenau. Visite Ravensbrück. Visite Treblinka. Visite Dachau. Cidades com os maiores campos de extermínio do nazismo de Hitler. Visitem e vocês verão o resultado da queda. Aquele local, enquanto aquele campo de concentração, mesmo como ponto turístico, estiver de pé, eles sempre serão
lugares preto e branco. Porque quando você vai vendo, eu nunca fui, tá? Mas os relatos que eu vejo olha gente, embaixo daqui de onde nós estamos, tem milhares de corpos de judeus que estão enterrados. São incontáveis. Lugares preto e branco. E por que Deus permite isso? Por que Ele não põe um fim nessa bagunça? O nosso coração pergunta. Eu gostei de uma comparação que o reverendo Emílio Garófalo falou no seu livro, sobre as fotos em HDR. Eu não sabia disso. Provavelmente você tem na sua câmera do celular uma função aí de foto em HDR. E aí você bote lá, a foto fique melhor e você não saiba por quê. O reverendo Emílio explica em seu livro. Quando você bate um retrato, a foto em HDR, ela tira automaticamente várias fotos e sobrepõe numa foto só. Ela tira uma foto focada e desfocada, uma foto mais clara e mais escura, ela tira uma foto tremida e outra constante, depois compila em milésimos de segundo e lhe dá a foto em HDR. A foto mais escura com a mais clara, a cor fica mais viva. A tremida e a mais estável, aquilo fica mais realista. E a focada e a desfocada dá mais precisão e realça o que tem que realçar. E aí o reverendo Emílio Garófalo compara isso com a nossa vida. Olha, os dias em preto e branco na sua vida se juntam aos dias coloridos e tudo isso faz sentido. Aquilo que está desfocado se junta ao foco e você começa a entender que a vida é assim, que Deus determinou dias coloridos e dias sem cor na sua vida. E tudo está compilado no grande plano de Deus. Tudo faz com que a foto da sua vida fique mais viva, fique mais realista. A sua vida fique mais linda, mais nítida, igual a foto em HDR. Gostei da definição. É Deus que está escrevendo a nossa história com luz. E essa imagem envolve contraste, escuridão, brilho, nitidez e saturação. E esse mundo, por causa do pecado, existe muita treva, com certeza. Ele está dizendo, aproveite a juventude. Aproveite enquanto a sua mente está apta para entender mais as coisas. Aproveite enquanto a sua mente não está sobrecarregada para você parar e entender como a vida funciona. Quem aproveita a juventude para a glória de Deus passa a entender mais cedo como a vida funciona. E essa é uma grande vantagem. Tem gente que vai começar a entender como a vida funciona com 45 anos de idade. Com 50, ele vai começar a pensar na vida dele. Pensar na juventude é uma grande vantagem. Deus faz com a juventude assim como Ele faz com a vida. Momentos de deleite, momentos de trevas. Luz sempre esteve presente nos pactos de Deus. Olha como Deus usou a luz na história da redenção. Seja com Noé, através de espectros coloridos divididos no arco-íris. Seja com Abraão, aparecendo no formato de um fogareiro fumejante. Seja com Moisés, luz não natural na sarça ardente, o símbolo da nossa igreja. Seja com o povo no deserto, luz numa coluna de fogo à noite com Israel. Seja no Monte Sinai, através de relâmpagos e medo, a presença da sua santidade. Seja no rosto de Moisés, que teve que cobrir o rosto com respingos da sua luz. Seja em Belém, por uma estrela, mostrando aos reis magos o caminho da manjedoura. Seja no Monte da Transfiguração, um pequeno vislumbre da glória de Jesus. Seja na Montanha da Caveira, agora sem luz, trevas, por meio da morte de Jesus, na hora da morte, justiça, sombreando um mundo iluminado. Nathan Wilson, comentando essa passagem, ele vai dizer assim, Nathan Wilson é meu filósofo, certo? Ele vai dizer assim, sabe um raio de luz quando bate no nosso quarto e realça a poeira voando no ar? Esses somos nós, revelados na luz da justiça de Deus, mas ao mesmo tempo somos cobertos pela graça e nos tornamos apenas belos quando vistos nessa luz. Deus escreve a nossa história com luz, mas também no contraste das trevas.
E aí vamos para a nossa última parte, no capítulo 12, dos versículos 2 a 8. Ele falou sobre a juventude, e agora ele vai falar sobre a velhice. Versículo 2. Lembre-se do seu Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. E cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça, lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio da prata, se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E ao pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão vem falando sobre o caminho da vida. Ele nos diz agora que toda essa vaidade que nós experimentamos, um dia vai virar noite escura. A luz é doce, mas no fim, os olhos vão ficando um pouco amargos, ele está dizendo. Literalmente ele está dizendo assim, um dia a casa cai. E ele vai comparar a nossa vida com uma casa, né, que vai se decompondo. E ele vai dizer, não só a vida, não só a casa, mas várias coisas nesse mundo vão se decompondo com o passado. E ele fala no versículo 2 sobre escurecer o sol, a lua e as estrelas da nossa vida. Ele está falando sobre o fim da vitalidade. O fim desse ânimo que você tem na juventude. Vai ter uma hora em que as nuvens vão sombrear os seus olhos. E a visão vai começar a ficar turva com o tempo. Os guardas da sua casa, versículo 3, os seus braços, vai ter uma hora que eles vão parar de funcionar. Você não vai ter mais esses músculos usar. Ou vai ter, mas não vai dar tanta conta. Versículo 3, as suas pernas que lhe protegiam também, os homens que protegiam a sua casa, suas pernas. Versículo 3, você não vai ter tanta força para correr como antes. Versículo 3, os seus dentes, sinto informar, Felipe, Iracema e Mariana. Vai ter uma hora que eles não vão funcionar como agora. A única coisa que você vai dar conta é de uma papinha, igual uma criança. A gente no churrasco aguenta tudo, né? Mas depois a gente não vai aguentar. É assim que acontece. Você irá acordar de manhã com o som das aves. Olha, aquele barulhinho vai fazer você acordar. A ave vai fazer o som dela lá, é piar, sei lá o que é que ela faz, né? E você vai acordar. Aquele sono pesado que você tinha na juventude, o poste vai cair na sua casa e você não acorda, não. Isso não vai mais acontecer. Você começará a dormir cedo e você vai acordar cedo, igual um bebê. É isso que ele está dizendo. Versículo 4. Por outro lado, você vai ter dificuldade, quando tiver acordado, de escutar as coisas. De escutar a sinfonia da música. E se tiver alto, o seu ouvido vai começar a doer. Ele nem doía antes, mas agora vai começar a doer. Ele vai dizer isso. A sua cabeça, versículo 5, vai ficar branca como uma amendoeira. Ele vai dizer. Depois você procura no Google, uma amendoeira. É bem branquinha, igual a cabeça de Zuzá. As coisas que não eram pesadas vão começar a ser. Um gafanhoto vai começar a ser pesado para você. Aquilo que você nem ligava
que não tinha peso. Você pegava com uma mão só, vai começar a lhe incomodar. Versículo 5. Todas as nossas capacidades de aproveitar as coisas boas da vida, a nossa vitalidade, ela vai sumindo com o tempo. O perfume, ele não vai ter tanto aquele cheiro lá, porque você não vai ter mais tanto olfato. As roupas não vão ter a mesma glória. A comida e a bebida, o sabor vai ser diferente. O seu apetite e o seu paladar vão começar a entrar em declínio. Essa é a vida. Lembre-se do seu Criador antes que a morte apareça. Antes que os pranteadores, versículo 5, comecem a rodear a sua casa. Antes que seja tarde. Agostinho vai falar, a luz é amável aos olhos são, mas odiável aos olhos amargos, aos olhos doentes. É importante você ver a luz agora. Porque vai chegar um tempo que você não vai querer mais ver tanta luz. Essa é a ideia. Aproveite para viajar agora. Vai chegar um momento que você vai querer ficar em casa. Você não vai querer viajar tudo. Tirando a família Fulco, tá? Porque a família Fulco, ela quer viajar sempre. Sempre. Ela é única. Versículo 6. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui os comentaristas vão dizer que são elementos para confeccionar uma lamparina. É literalmente, aproveite a vida antes que a lamparina da sua vida quebre, e a luz da sua vida se apague quando a lamparina quebrar. Uma hora a sua vida quebra, uma hora a sua vida acaba, uma hora você se vai, enquanto esse dia não chega, você está cada vez mais sujeito à vaidade nesse mundo. O chamado das Escrituras é para a gente aprender a envelhecer de forma graciosa, a envelhecer para a glória de Deus. Entender que Deus está escrevendo a nossa história, inclusive a nossa velhice, também com luz, também com a doce luz. A nossa cultura é fascinada pela juventude. E é fascinada pela ideia de envelhecer, mas não de forma saudável. Veja, quando você tinha 15 anos, você queria ter 18, porque com 18 você tira a carteira e agora você vai dirigir. Com 18 anos você quer ter 25, porque as meninas de 18 não olham para os caras de 18. Elas olham para os caras de 25. E aí você quer ser mais velho. Quando você tem 25, você queria ter 35. Porque com 35 você já terminou o seu curso e agora já está começando a ganhar dinheiro. Então que chegue logo 35 anos. Quando você tem 35, você quer ter 45. Porque agora você já, além de ganhar dinheiro, você já pode estar acumulando dinheiro com 45. Se eu continuar assim, eu vou acumular dinheiro. Então, que chegue 45. Quando você tem 45, você quer ter 25. Por quê? Porque quando você joga bola com 45, dói tudo. E quando você tinha 25, não doía nada. Poxa, como eu queria ter 45. E assim a gente não aproveita. Moisés, um dos homens mais sábios da Bíblia também, não é só Salomão, ele vai dizer ao Senhor, e ele vai pedir ao Senhor na sua oração, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. A nossa vida é um ciclo, e tem hora que a vitalidade vai diminuir. E se colocarmos o nosso coração somente na juventude, nós vamos nos frustrar, porque logo, logo ela vai embora. Velhice não é vergonha, velhice é orgulho. Devemos olhar para os nossos idosos com honra. Irmãos, a gente sabe que a vida é dura. Todo mundo aqui já casou, já sabe que a vida é dura, não é? Olhe para os idosos e diz assim, poxa, olha até onde ele chegou. Será que eu consigo chegar até onde ele chegou? Olha o quanto ele viveu nesse mundo. Será que eu consigo chegar? Poxa, ele é muito corajoso. Olha até onde ele chegou. No mundo a gente sabe que a vida não é fácil. Que nós possamos aprender com cada um deles. Os jovens deveriam abandonar a sua imaturidade. Nossos anciãos já viram muito mais de luz e trevas do que a nossa que eu ainda sou jovem, né? Do que a nossa pobre cabeça é capaz de imaginar. Que a gente aprenda a escutá-los, a honrar os nossos anciãos.
Nathan Wilson, ele vai dizer também, o mundo nunca diminui a velocidade ou pausa para que a gente reflita e volte a viver. Não, não é um filme. Temos exatamente um segundo para registrar a memória desse segundo. Facilmente a gente perde o que acabou de passar. Faça como Moisés. Aprenda a contar os seus dias. Não tente agarrar os anos, os dias, porque eles vão passar. Você precisa de uma saída. A única saída é Jesus. A única saída é alguém que veio fora desse mundo, veio em forma de servo, e embora fosse a própria luz do mundo, ele veio aqui, a luz do mundo, se agarre a ele, somente nele. Você terá um caminho para escapar desse vapor. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, porque das trevas Deus resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O mesmo Deus que disse haja luz lá em Gênesis, ele disse na sua vida haja luz, e você passou a existir. Para você ver a face de Cristo, criada em você, a única saída desse mundo vaporoso é a luz do mundo que habita em nós, Cristo Jesus. Que o Deus que é a luz, que o Deus que das trevas fez a luz, crie luz em seu coração, de maneira sobrenatural, e você passe a ser de Cristo, se ainda não é. Olha o versículo 7, e o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Do pó da terra você vai voltar a Deus, o seu espírito vai voltar a Deus, que um dia se juntou com a sua carne. E quando você morrer, serão separados até a segunda vinda de Cristo. Um dia o seu corpo se vai. E o que é que vai restar? Quem você é em Cristo. Há uns meses atrás, um dia qualquer, eu acordei Isabel, troquei Isabel, me melei com as fezes de Isabel. Me limpei. Dei a mamadeira de Isabel. Brinquei com Isabel. Fui trabalhar. Recebi uma ligação e descobri que o meu tio havia falecido. Fui até a casa dele. Peguei no corpo dele, no quarto dele, onde ele estava, o cadáver. E transferi o corpo dele para o carrinho do IML, junto do homem do IML. Me melei com as fezes do meu tio. Me limpei. Olha que contraste. No mesmo dia, eu acho que era desnecessário eu ter feito aquilo, mas se eu não fizesse, por outro lado, alguém na minha casa e da minha família teria que fazer e guardar a memória que eu guardo hoje. Não foi uma boa ideia, mas se é para ficar no lugar de outra pessoa, então valeu a pena. 3 dias atrás disso acontecer, o meu tio estava na festa de Isabel de 1 ano, junto com vocês, junto com a gente. E a gente não imaginava que aquilo ia acontecer 3 dias depois. No dia do enterro, eu e Mariana deixamos a nossa pequena luz com a avó e fomos sepultar uma luz que havia se apagado. E naquele dia choveu muito. O enterro debaixo de um tempo fechado. Foi quase um temporal, quase sem luz. Salomão vai dizer para a gente, vai chegar a um ponto onde o seu pó voltará a ser pó, se juntará à terra, mas o seu espírito também vai voltar para o Criador da sua luz. E ele termina o livro como começou, exatamente como começou. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 8. Um dia a noite te pega, mas entenda, a noite é bênção para a gente. Nós somos pó por causa da poeira da morte. Olha, a gente falou da poeira da morte. A poeira da morte está infestada nesse mundo e ela também vai nos pegar. Um dia nós vamos virar pó. A morte é a última foto. O último dos estágios da vida que Deus está escrevendo com luz na nossa história. Mas se você estiver em Cristo, você será feito novo.
Nathan Wilson vai dizer: o tempo e a morte são misericórdias de Deus para nós. Irmãos, imortalidade nesse mundo com pecado não é bênção, não. Imortalidade é maldição. Tem pessoas querendo ser imortais nesse corpo corrompido. Imagina todo o seu temperamento, todo o seu sentimento, toda a sua capacidade de mentir, egoísmo e desespero sendo ampliados com o tempo. Você acha que isso ia melhorar com o tempo? Pense em todo o seu trabalho debaixo do sol. Eu sei que você gosta do seu trabalho, mas você vai fazer isso sem acabar, sem fim, ilimitado, toda essa canseira sem fim. Imagine uma corrida sem linha de chegada. Você vai ter que lidar com o seu temperamento explosivo para sempre. Um homem com 1000 anos com problema de coluna. Imagine a tragédia. Graças a Deus, que nos expulsou do Jardim do Éden e não deixou a gente comer do fruto da árvore da vida. Graças a Deus, porque Ele apaga as nossas luzes um dia nesse mundo com pecado. O Wilson continua: todos nós morremos, passe pelo véu rasgado e nasça de novo. Esvazie o seu coração, morra e nasça de novo. Mortalidade nesse mundo caído é a nossa passagem para a ressurreição. A primeira coisa que Deus nos deu após o pecado foi o fim daquela dor eternamente. Mortalidade é fruto do pecado. Morrer não é bom. O nosso corpo não foi feito para morrer, por isso que é horrível. Mas em Cristo, após a morte, Ele te dá a vida eterna. Por esse lado, até a morte é fruto da misericórdia de Deus. Morrer é lucro. Irmãos, para concluir, nós somos inscritos com luz. Passado, presente e futuro. E muitas dessas fotos da nossa vida são desfocadas, são escuras. Umas queimam, outras sujam. Mas não importa, o nosso álbum está nas mãos de Deus. Hoje falamos sobre fotos, não é? E mesmo Deus criando esse mundo, né? E nós, quando trouxermos escuridão para Ele, Ele vai resolver essa situação. Na consumação, Ele construirá um novo mundo, onde a luz brilha firme e jamais se apaga. A luz nos espera. Tem um pouco de trevas no caminho, mas elas só realçam ainda mais a luz do Senhor. A luz do Senhor é boa, a luz do Senhor é doce, como ele diz aqui. Essa luz torna o nosso mundo preto e branco em cores. Lá em Bergen-Belsen, na Alemanha, ficou lá por muito tempo no campo de concentração uma mulher chamada Anne Frank, do diário de Anne Frank. E é interessante a sua história porque faltava dias, foi questão de dias, ela morreu e dias depois, uns 2 ou 3, eu não estou lembrado agora, o exército britânico chegou lá para resgatar os sobreviventes daquele campo de concentração. Quase que ela ficava viva para o grande dia da libertação, foi quase. Conosco talvez seja assim, igual a Anne Frank. Se a segunda vinda não acontecer nos nossos tempos, nós vamos morrer antes do grande dia da libertação. Tem gente que quer morrer mesmo para não passar pela grande tribulação, né? Quer morrer antes. A gente está estudando Apocalipse lá em Muribeca e eles estão dizendo: não, eu não quero passar pela grande tribulação, não. Eu quero morrer antes do grande dia da libertação. Mas a boa notícia, fazendo uma comparação aí à história de Anne Frank, é que quando morrermos, se morrermos antes do grande dia da libertação, imediatamente nós faremos parte do próprio exército que irá libertar os eleitos da terra na segunda vinda de Cristo, no grande dia da libertação. E até que esse dia não chegue, esse mundo é o nosso mundo. Até que esse dia não chegue, versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Assim nós concluímos o livro de Eclesiastes, do mesmo jeito que começamos, mas ainda tem 6 versículos. Por quê? Porque Eclesiastes terminou, mas Salomão gravou as cenas pós-créditos de Eclesiastes. Olha aí, a partir do versículo 9 até o final,
temos as cenas, literalmente as cenas pós-créditos de Eclesiastes. O filme terminou aqui no versículo 8. Mas na próxima semana, nós vamos contemplar as cenas pós-créditos. Amém? Vamos orar ao Senhor.